Guilherme Kilter, 413-026-2025. Moção de protesto à resposta do governo federal aos vereadores do Partido Novo, proferido por meio da ministra Gleisi Hoffmann na última sexta-feira, 30 de maio de 2025, que atribuiu a responsabilidade pelo escândalo bilionário de fraudes no INSS a governos anteriores. Para discutir, o vereador Guilherme Kilter, com a palavra. Bom dia, caros colegas vereadores. Não gostaria de estar aqui hoje falando sobre esse assunto, mas nessa sexta-feira a ministra Gleisi Hoffmann veio ao nosso querido estado do Paraná e respondeu a nossa moção de repúdio aqui dessa casa sobre o escândalo do INSS. Queria, por favor, solicitar a técnica que colocasse o vídeo na tela para a gente discutir. Para a gente encerrar uma última questão, recentemente a Câmara de Vereadores aqui de Curitiba aprovou uma moção de repúdio às fraudes do INSS e os vereadores que propuseram, vereadores do Partido Novo, deixaram claro que a culpa era do PT e do PDT pela presença do então ministro Carlos Lupe. As investigações dão conta de que a fraude começa em 2019. Como é que vocês estão lidando com essas informações? Como é que estão fazendo a gestão dessa crise? As investigações dão conta que começam sim em 2018, 2019 e que essas entidades que mais desviaram, que são objeto central dessa investigação, foram credenciadas neste período. E são entidades que não têm representatividade e não prestam serviços. Então, quem abriu as portas para o ladrão entrar no INSS foi o governo Bolsonaro. Quem está fechando as portas agora e que está fazendo a apuração é o governo do presidente Lula. Aliás, nós já fizemos essa apuração, já detectamos os maiores problemas, já estamos fazendo o levantamento das pessoas que foram lesadas e que precisam ser ressarcidas. Já tem mais de 2 milhões de pessoas que foram identificadas e hoje começou o atendimento presencial nas agências dos Correios. Para quem não está acessando o meu INSS, pode ir em qualquer agência do Correio que vai ter atendimento lá para a pessoa dizer sim ou não, eu autorizei fazer o desconto. E nós, até o final do ano, vamos ressarcir a essas pessoas. Então, o presidente Lula tem uma grande responsabilidade, está cuidando, está acolhendo, está saneando os problemas do INSS. Como combater essa narrativa que a culpa é do PT? Colocando em prática os fatos, a verdade. Não tem coisa melhor do que a verdade. Até porque é importante que esses vereadores que fazem parte desses partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro expliquem por que o INSS deixou cadastrar essas entidades. Obrigado. Bom, é engraçado que a ministra diz que é importante a gente ter zelo pelos fatos e pela verdade, e somente na fala dela só fala asneira, só fala lorota. Então eu vou rebater aqui ponto a ponto para a gente se ater aos fatos e às verdades. Primeiro, isso não é uma fala da Gleisi como pessoa, mas uma resposta oficial do governo Lula sobre o escândalo do INSS, então acho que merece a nossa atenção. Primeiro, a Gleisi fala, abre aspas, quem abriu as portas para o ladrão foi o governo Bolsonaro. As entidades que mais desviaram foram credenciadas nesse período, fecha aspas. Uma grande mentira, mas que parece bonita, que parece ser verdade. E eu vou provar com a linha do tempo. Em 91, foi aprovada a lei que autorizou os descontos no INSS durante o governo Collor. Segundo alguns servidores do INSS, o volume de descontos irregulares começou a aumentar em 2009, durante o governo Lula. Em 2017, surge o primeiro escândalo dos descontos no INSS, durante o governo Temer. Em 2019, o Bolsonaro sanciona a medida provisória antifraude do INSS. E aí, em 2022, o Congresso derruba essa medida. Então, 5 das 11 entidades investigadas pela CGU foram credenciadas nesse mesmo ano. Então, no ano seguinte, assume o governo Lula e os descontos indevidos saltam de 700 milhões para 2,5 bilhões de reais. Vale destacar que a CONTAG, a entidade que mais desviou recursos, foi credenciada em 1994, no governo Itamar Franco. Não foi credenciada pelo Bolsonaro nem durante a sua gestão. Segundo, o Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, foi credenciado em 2014, no governo Dilma. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas a ministra insiste em dizer que a culpa é do Bolsonaro, assim como as vereadoras do PT aqui nessa casa. Segundo, ela diz que, abre aspas, quem está fazendo a apuração é o governo Lula, fecha aspas.
Mentira de novo. Em 2023, Lula assumiu e nomeou quem para o Ministério da Previdência? Ministro Carlos Lupe, do PDT. O Lupe, esse mesmo, manteve os acordos com as entidades do INSS e manteve as pessoas que hoje são investigadas com seus cargos oficiais lá dentro, mesmo após as denúncias de uma das conselheiras do Conselho Nacional de Previdência Social, segundo a CNN. Ou seja, não levantou porcaria nenhuma. Depois a ministra diz, abre aspas, até o final do ano vamos ressarcir essas pessoas. A minha pergunta, ministra, é como o governo vai ressarcir essas pessoas? Mandando os idosos para o correio para afirmar se eles foram autorizados a descontar da sua folha de pagamento, sim ou não? Faça-me o favor. A verdade é que esse governo defende os sindicatos e entidades porque tem ligações com familiares do PT. Não defende os idosos, não defende os aposentados. Se defendesse, suspenderia todos os descontos indevidos, todos os empréstimos consignados não autorizados e depois se preocuparia em mandar os idosos para o correio. Se fosse mandar eles para o correio, que fosse para ressarcir os valores, não para atrapalhar ainda mais o processo. O governo disse que vai ressarcir os aposentados, mas até hoje não disse como. Qual que é o plano de ação? De onde vai tirar esse dinheiro? É mais uma promessa vazia do Lula, igual a picanha barata, a derrubada dos sigilos e a promessa de que o pobre voltaria a andar de avião. Nenhuma delas foi cumprida. Por último, a ministra afirma, abre aspas, não tem coisa melhor do que a verdade. É bom que esses vereadores expliquem por que o INSS deixou cadastrar essas entidades. Fecha aspas. Pronto. Agora virou função dos vereadores dessa casa explicar as cagadas do governo Lula. Mas já que a Gleisi e o Lula não fazem absolutamente nada para ressarcir os aposentados, eu tenho que vir aqui falar os fatos e a verdade. Agora, então, é bom que a senhora Gleisi explique como eles pretendem ressarcir os aposentados até o final do ano, e por isso eu mandei um ofício aqui para o seu ministério, para que ela responda isso de forma oficial e registrada, já que ela disse que isso é um fato e ela pretende fazer isso, que mostre o como para nós, e eu aguardo a sua resposta novamente, ministra. Vereador, temos pedido a parte da vereadora da delegada Já vou Tatiana. conceder, presidente. O governo Lula ele pode não defender os idosos e os aposentados, mas enquanto a gente estiver aqui, pelo menos ele não vai mentir na cara deles descaradamente. Vamos aos apartes, presidente. Quem que é a primeira parte? Vereadora delegada Tatiana. Por favor, vereadora, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senhor vereador Nori. Bom dia, vereador Guilherme Kilter. Realmente, a fala dela foi bastante infeliz, porque quando ela menciona que abriu as portas, né? Abriu as portas para os ladrões, será que ela está se referindo ao irmão do Lula, que diz que é Frei e não é Frei? Será quem que ela se referiu ali, né? Que hoje é o alvo, um dos principais alvos disso? Sem falar muitas outras explicações que ela omite, por exemplo, como vão pagar? Quem vai pagar essa conta? O governo vai pagar pela segunda vez essa conta? Né? Não falou do dano, ou seja, uma narrativa que é falada quando lhe convém, como nós estamos acostumados a ver nas explicações que o governo deixa de dar, né? Porque não dá, ela engana, é uma justificativa falaciosa da ministra Gleisi Hoffmann, da qual foi contratada por causa da sua beleza, né? Para fazer um meio termo de campo aí junto com os demais deputados e senadores, né? Então, fica aí essa fala desastrosa e falta de justificativa da Gleisi Hoffmann. Obrigado pela parte, vereador Kilter. Eu que agradeço, vereadora. Eu acho curioso que até agora eu não vi a inscrição de nenhuma das vereadoras do PT para explicar aqui esse caso do INSS, nem a fala da ministra Gleisi Hoffmann. Eu vou esperar aqui, acho que é o momento oportuno, né? Vamos lá, vereador Sidney Tualdo, por favor, com a palavra. Perdão. Estão encerrados a partes, né, presidente? Fechou. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita para a discussão, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, senhor presidente. Achei melhor, até, vereador Kilter, discutir justamente para mostrar mais um gráfico
que é do próprio relatório da CGU, que está fazendo essa investigação, que demonstra que os descontos massivos, eu peço para a técnica para colocar esse gráfico da página 12, ali do relatório da CGU, que demonstra que os maiores descontos começaram no ano de 2016. E até agosto ainda era o governo Dilma, né? A página 12, eu acho que é um pouquinho para... Ah, não está. Não deu certo ali, peraí. Mas é um gráfico para cima. Se não me engano, é para cima. Página 12, lá para cima. Isso, no resultado ainda. A gente já coloca. Mas, ou seja, a informação demonstra que o próprio relatório da CGU determina que, como o senhor falou, começaram lá atrás, mas aumentaram de forma significativa. No ano de 2016, eram 413 milhões de reais, e ainda era o governo Dilma. Depois, né, de agosto, foi que houve impeachment e começou um novo governo. Então, não faz o menor sentido. Outra coisa, né? Foi bom a gente ter aprovado essa moção, né, vereador Kilter, porque a cobrança chega onde precisa, ou seja, até a Gleisi Hoffmann precisou dar explicações sobre a nossa moção. Agora está aparecendo ali o gráfico que mostra que já em 2016, 413 milhões de reais foram feitos de descontos dos aposentados. Mais uma vez, gente, aposentados que ganham salário mínimo. É isso, é esse nível de maldade desse governo. E aí, além de tudo isso, as entidades que protagonizaram os desvios têm uma relação direta com a base do governo. A CONTAG, mencionada pelo vereador Guilherme Kilter, que é suspeita de desviar 2 bilhões de reais, tem encontros regulares com o presidente Lula, né? Está ligada diretamente ao governo. Também é o caso do advogado Nelson Williams, defensor de várias dessas entidades, que, segundo a própria COAF, que avalia as movimentações financeiras, diz que ele já movimentou 4,3 bilhões de reais, né? Existem 4,3 bilhões em movimentações suspeitas. E agora teve revelado um acervo de vinhos, vejam só, senhores, vinhos que custam mais de 23 milhões de reais. Então, é para isso que eles estão desviando dinheiro da população mais pobre, que mais precisa, para comprar vinhos, para comprar carros importados, viagens. É isso mesmo que a gente está vendo. Além disso, no Congresso foi acionado, o próprio Congresso, os nossos deputados federais acionaram o STF para a instalação da CPI, que já tem as assinaturas necessárias, e o próprio ministro Fux deu 10 dias para o presidente da Câmara se pronunciar sobre a instalação dessa CPI. Então, senhores, sim, a pressão é importante. Como eu disse da primeira vez que nós falamos sobre essa moção, nós estamos falando, sim, de curitibanos que foram lesados por esse escândalo. A própria pesquisa, tem uma pesquisa feita pela Atlas Intel, que demonstra que quase 60% da população já entendeu quem, de fato, é responsável por esse escândalo, o governo Lula. Por isso, essa moção é um ato legítimo de defesa dos aposentados e pensionistas do Brasil e também de Curitiba. O governo federal precisa responder com investigação e com a devolução dos valores desviados, não com ataques a quem simplesmente cumpre o seu dever de fiscalizar e cobrar. E nós seguiremos firmes por justiça, por respeito e transparência com quem trabalhou a vida inteira e agora está sendo vítima de um esquema vergonhoso. Muito obrigada, senhora. Vereadora, temos pedido à parte do vereador Ângelo Vagnoni. Concedo o à parte ao vereador Ângelo Vagnoni, sim. Está para discussão também, mas constou uma parte do vereador Ângelo Vagnoni aqui no sistema. O vereador vai fazer a parte ou quer discutir na sequência? Deixa eu ver o próximo. Já o vereador. Discussão. Vereador. Então, para discutir, vereador? Sim, se o vereador encerrou a fala. Claro, já? Encerro então então próximo... minha fala para que o vereador possa fazer a discussão. Muito obrigado, vereador. Então, próximo inscrito para discussão, o vereador Ângelo Vagnoni.
Olha, esse é um fato grave, né, que acontece no INSS. E depende de como que a gente olha. E eu sei que hoje nós fazemos política. Se eu estou no governo, acontece alguma coisa no meu governo, a tendência é de que toda a oposição ache que aquilo é uma coisa do governo. Então, a presença do irmão do Lula num sindicato remete para toda a oposição de que o Lula e o PT entra dentro de um mantra, né? Olha, está vendo só? A roubalheira que tem no INSS é do governo, é da família do Lula. Então, a gente vai levando as coisas nesse sentido. Então, os fatos mostram que as coisas são mais complexas do que essa. Mas o momento que a gente vive não é para a gente discutir fatos e buscar cada vez mais se aproximar da verdade. É um momento muito difícil da política. Mas não dá para concordar com os argumentos que o vereador Kilter trouxe e nem vou fazer um comentário na vereadora Tatiana. O governo que está pondo a luz nisso chama-se Controladoria Geral da União, com liberdade de fiscalização do atual governo, do presidente Lula. A Polícia Federal, com o seu corpo diretivo, que tem um superintendente e 3 diretores, estão encaminhando essa investigação há mais de 1 ano e meio. Fizeram uma pesquisa com 1.350 pessoas ligadas a descontos do INSS, aposentados, para saber a dimensão e o tamanho desta violência que aconteceu, deste crime contra os aposentados. Não foi uma investigação que surgiu quinta-feira da semana passada ou do mês passado. É um trabalho sério da Polícia Federal, um trabalho sério da Controladoria, que vem desde 2023 fazendo um inquérito. Quem é da Justiça, e a Tatiana é da Justiça, que é delegada, sabe que um inquérito e uma suspeita, uma acusação leviana, não se faz ao léu. O rigor jurídico do Estado de Direito, de uma boa investigação, requer métodos e processos. Então, o governo, a Polícia Federal, publicamente está dando todas as informações, já aventou agora a possibilidade de terem participações de membros do Congresso Nacional, de senadores e deputados no processo. Não há nenhum motivo para que qualquer informação seja escondida, seja negada à sociedade. Agora, eu vejo uma pressa e uma falta, um afã político típico deste mundo que a gente vive, onde que não há debate, não há argumento, não há mais verdade, das redes sociais. O que prevalece sempre é a alcunha, né? É a acusação, é o bater nas pessoas. Porque a rede social, mas na justiça nós precisamos ter o espaço da defesa. Nós precisamos saber se aquilo realmente é verdade ou não é verdade. E como responsabilizar as pessoas. Não acredito que vocês aqui, mesmo sabendo desse mundo irreal que envolve a gente, que vocês sejam a favor de que a gente suprima qualquer método, qualquer processo e passe a adotar aquilo que na antiguidade se adotava, que era o linchamento. Porque a justiça era vingança e era linchamento. Ninguém tinha direito de defesa. E as redes sociais impõem para a política uma prática parecida com essa. Então, não é verdade isso. Nós estamos apurando. O nosso partido, o PT, ao se defender, pode dizer o seguinte: foi no governo do Bolsonaro que mais cresceu. Aí vem os adeptos do governo do Bolsonaro, mas tem a CONTAG, aonde que tem o filho do Lula que faz parte. Olha, tem que separar. A CONTAG é uma entidade de mais de quase 70 anos.
e é uma organização, até onde a gente saiba, séria. Participou do governo, organiza os trabalhadores rurais desse país, participa de relações com o governo, com José Sarney, com Fernando Henrique Cardoso, com todas as áreas governamentais. Não é uma organização do PT. É anterior à existência do PT. O PT nem existia e já existia a CONTAG. Tem problemas lá, tem que se investigar e tem que punir. Agora, tem outro tipo de problema, tem uma entidade que foi criada por um pilantra qualquer, só para fazer isso e para enriquecer, tem distinções. Tem que investigar, apresentar para a sociedade e punir. É a mesma coisa quando o inquérito, quando a delegada Tatiana abre. Tem um crime de estupro. Estava na casa, pegamos o flagrante. Estava lá o rapaz, o padrasto. Mas estava também o filho, mais novo, de 15, estava a menina e estava a mãe. Todo mundo estava participando do estupro? A delegada vai ouvir, vai pegar as circunstâncias, vai querer saber, vai abrir o inquérito e no final vai dizer o quê? O responsável era esse homem aqui. E não teve participação de mais ninguém. Então, e a Gleice, deputada Tatiana, ela é uma pessoa bonita, tanto quanto a senhora. Que eu também lhe acho bonita, simpática e carismática. Mas, olha, a Gleice milita na vida pública desde os 16 anos, ainda na época saindo do regime militar. Então, tem compromisso com a vida, é uma pessoa ativa na política. Sempre se preocupou em defender a escola pública. Depois disso, fez uma carreira do ponto de vista de advogado, assessorou aqui na Câmara de Vereadores a primeira bancada do PT. Então, já foi nossa assessora competente durante 4 anos, todos os projetos que foram discutidos na legislatura de 89 a 92. Depois disso, foi secretária de uma cidade, daqui de Londrina, secretária municipal de administração. Depois acabou sendo candidato ao Senado, não se elegeu na primeira vez, na segunda se elegeu, teve uma experiência de 8 anos como senadora. Então, a Gleice, a gente pode não gostar dela por causa da política, eu penso diferente dela. Ela é uma socialista, ela é uma comunista, podemos classificá-la de qualquer grau ideológico. Mas isso não é um excesso eu não reconhecer a competência, a qualidade. E é um desvio daí da nossa atitude, achar que uma mulher galga o seu cargo só por ser bela. Este é o machismo que prevalece na sociedade, porque eu retiro todas as qualidades da pessoa e atribuo uma visão sexista, estética sexista na sociedade para separar a mulher da competência, para separar a mulher dos conteúdos, para separar a mulher das questões ideológicas. Então, a Gleice não merece isso. Ela é uma pessoa bonita, deve ser elogiada, porque eu aprecio a beleza. Mas ela é uma pessoa... esta sua beleza não pode ser... Não é a culpa que para a oposição ela carrega. O que ela carrega para a oposição é a convicção de algumas ideias e a força de como defende essas ideias. Então, era isso, os vereadores. Temos pedido de parte da vereadora delegada Tatiana e do vereador Guilherme Kilter. Pode ser você. Tatiana. Bom dia, vereador Vagnoni. O senhor sabe que eu lhe admiro muito, inclusive das pessoas de esquerda é a pessoa que eu mais admiro, é um decano aqui, não só para mim, mas para muitos. E eu queria lhe dizer o seguinte, quando eu falei da fala sobre a beleza dela, eu não estava elogiando ela, eu estava fazendo uma crítica à alusão da fala do Lula,
que disse que teria escolhido uma mulher bonita para fazer frente, para fazer as negociações perante aí o Executivo e o Legislativo Nacional. Foi a fala do presidente Lula. Primeiro, se o senhor me permitir fazer o recorte da sua fala, eu não quero lhe expor, e eu vou mandar para o presidente Lula o que o senhor falou sobre misoginia, sobre seccionar uma mulher, rotular uma mulher pela sua beleza, como se ela não fosse capaz, né, de alcançar bons resultados onde quer que ela se dedique. Segundo lugar, eu fiz uma crítica à fala da ministra para o portal Nosso Dia, quando diz, abre aspas, foi o governo anterior que abriu as portas para os ladrões do INSS, fecha aspas. Quando ela fala que abriu as portas para os ladrões, ela já julgou, mesmo sem o resultado do relatório de qualquer investigação. Ela mesmo já se antecipou. Então, aqui eu questiono a fala que ela trouxe, apenas para esclarecer, já que fui bastante citada na sua fala. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela parte. Sempre uma ótima discussão, é saudável com o senhor. Permita-me discordar da questão, algumas questões que o senhor colocou. Primeiro, das redes sociais. Não me parece que as redes sociais trazem um mundo inverídico. Eu só subi aqui e constatei os fatos, né? A linha do tempo, o que de fato aconteceu. Apesar de, claro, ser um embate político, a gente sempre tenta e sempre se atém aos fatos. Segundo, não discordo veementemente do papel que você pintou a Gleisi Hoffmann, vereador. Ela não é nenhuma santa, nem só militante política ou era socialista. Em 2017, a Polícia Federal concluiu que ela recebeu dinheiro da Consiste. Em 2018, a Polícia Federal concluiu inquérito sobre a Gleisi e viu indícios de corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive falando que ela teria recebido dinheiro desviado de empréstimos consignados e a PGR acusou ela de receber dinheiro da Petrobras. Claro que chegou na STF, com o Toffoli, Gilmar Mendes, e daí foi anulado o negócio. Mas se é investigada, se é acusada pela PGR, pela Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que hoje está investigando o escândalo INSS, não me parece ter uma reputação ilibada, nem um caráter santo, como foi colocado. Só permita-me essa observação, vereador. Obrigado. Agradecer os apartes. Olha, em relação à declaração do presidente Lula, o presidente Lula quis fazer Enfim, o presidente Lula é um homem simples. E disse aquilo que veio na hora na cabeça dele ao nomear uma ministra. Mas o Lula sabe da competência da Gleisi. Já tinha sido presidente da Casa Civil durante o governo do Dilma. E já tinha sido senadora. Então, o Lula conhece. Agora, fez uma pequena blague, vamos dizer assim, que os homens acabam fazendo. Não, agora vou nomear uma mulher bonita, para ver se põe ordem nesta casa. Mas o Lula conhece a competência da Gleisi. Mas a senhora não precisa recorrer a isso para fazer a crítica à Gleisi. Isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Por mais que a gente não condene a fala do Lula. Eu não gosto da fala do Lula, também não gostei. E não tem problema. E está liberada para fazer recorte aqui e mandar para o Brasil inteiro. Não tem problema. Eu também não gostei da fala. Agora, o que eu estou criticando é que nós não precisamos fazer este recorte para fazer a crítica à Gleisi. Vamos fazer a crítica à Gleisi como o Kilter está querendo fazer aqui. Está trazendo fatos de que a Gleisi teve processo na justiça, de desvio de dinheiro, envolvimento na questão da Lava Jato e etc. Isso daí já é algo mais substancioso, mais político. É verdade ou não é? Para nós não é verdade. Podemos abrir o debate sobre isso, os argumentos jurídicos estão aí, a defesa foi feita nos tribunais desde o primeiro momento. Tem muita gente que é chamado, que é acusado na justiça. E hoje, cada vez mais vai ser. Na época, quando meu pai fazia política, o principal cabo eleitoral do prefeito, sabe quem que era? O delegado de polícia.
Porque o delegado de polícia lavrava o ato de prendia, não prendia, abria processo. Então, a oposição ao prefeito era um troço difícil de acontecer. Foram 50 anos, quase meio século no Brasil para se livrar disso. Quem tem avô aqui e sabe como é que era feita a política. Então, os processos dizem ao contrário. Eu já disputei campanha majoritária. E já teve empresário dizendo que doou dinheiro para a minha campanha. Eu nunca vi a cor desse dinheiro. Mas teve processo. E o cara teve que provar e não provou. Então, se alguém recebeu e não tem nada a ver comigo, eu não sei. Então, essas coisas acontecem no mundo que a gente vive. A parte, vereador, vereadora Wanda. Já dou, vereadora Wanda. Mas, mas o que a gente tem desse processo do INSS? Primeiro, o governo já está devolvendo. Se você me perguntar de onde vem o recurso, tá? Eu não vi o presidente do INSS e nem o ministro da Economia falar, mas está se fazendo o cadastro e está se chamando as pessoas para verificar, porque tem que comprovar de alguma forma. Foi retirado online. Foi retirado online de pessoas que autorizaram algumas coisas e de pessoas que não autorizaram, de firmas fantasmas. Então, o trabalho da engenharia cibernética que está sendo feito é grande, e uma das alternativas é dizer o seguinte: as pessoas, quem tem algum desconto no seu contra-cheque, se dirige a uma agência do Correio. Não são só idosos, a maioria das pessoas podem andar, podem ir, aqueles que não puderem vão pegar o telefone e vão comunicar, o governo vai dar um jeito nisso. Nós não estamos falando de inválidos, é diferente. Nós estamos falando de pessoas que circulam, vivem, consomem no Brasil inteiro e têm direito da aposentadoria. E sofreu no seu contra-cheque, na sua aposentadoria, uma violência, um roubo. O governo vai restituir todos esse dinheiro. Agora, mas tem aposentado, Kilter, que autorizou, tem práticas boas de autorização para desconto em academia, para desconto em comércio, para desconto em farmácia. Tem isso. Hã? Não, eu sei que a maioria não autorizou, eu concordo com você, mas também tem isso. Então, tem que separar, não dá para... Mas o governo está chamando todo mundo e calcula que até o final do ano, em 6 meses, vai restituir todos os recursos. Deve dar em ordem aí perto, que eu ouvi falar, na ordem de 6 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. Então, o governo tem esse compromisso. E que as apurações começaram agora no governo do presidente Lula, é um fato inegável. Agora, se nós queremos fazer uma consideração política, dizer o seguinte: começou no governo do Bolsonaro, onde que teve o maior volume, não sei o quê. Aí o outro diz assim: não, mas começou lá no... Pessoal, se a gente entrar, vamos resolver o problema, identificamos e vamos punir os responsáveis que estão aí. Tem gente do governo do Lula que está responsável por isso? Vai ser punido. Tem gente que era do governo do Bolsonaro lá atrás que está envolvido com isso? Tem que ser punido. Vocês concordam comigo? Estamos de acordo com isso? Ninguém tem que ser punido? Só os do governo do Lula? Bom, então estamos de acordo com isso. Mas estamos de acordo com isso, tem que ser punido. Era isso. A Wanda queria falar. Acabou meu tempo. Muito obrigado, então. Agradecemos o vereador Ângelo Vagnoni. Continuamos em discussão do requerimento. Próximo para discutir, vereadora Jorge Prates, 10 minutos. Bom dia a todas, todos e todas. Muito axé também. É muito importante esse debate sobre essa questão do INSS, e acho que isso todos nós temos acordo, né? Mas tem uma frase que eu gostaria de abrir aqui minha fala, que eu acho muito importante, vereador Kilter, que diz assim: fiscalizar os outros dá palco, mas ser transparente no próprio trabalho
é o que separa o populismo da integridade. E eu inicio essa fala porque aqui a gente pode identificar algumas situações que estão acontecendo, e isso nem digo vereador Kilter, vereador Indiara, somente aqui em Curitiba, né? Acho que no aspecto nacional, esse debate, ele está ficando chato e cansativo por conta desse joguinho, né, do toma lá da cá, do empurra aqui, empurra lá, que a gente vê acontecendo. Mas principalmente de uma direita que está usando isso para bater no governo federal, mirando as eleições presidenciais do ano que vem. Há realmente uma preocupação, senhores vereadores, sobre o que está acontecendo com os aposentados do INSS? E é muito frágil, porque, assim como falou agora o vereador Vagnoni, a gente tem informações do governo Bolsonaro que isso aconteceu. Mas vocês não tocam nisso, né? Vocês não falam sobre isso. Vocês querem ficar falando sobre o PT. O PT descobriu mesmo, o PT está investigando. Isso está acontecendo, né? A gente tem dados, vereador Kilter, que também não deixam mentir, mas os senhores não trazem isso à casa, porque não há importância política de se fazer isso, e muito menos integridade no debate. E isso é assustador. Nós realmente estamos falando de pessoas, como vocês aqui sempre falam, pessoas pobres, que precisam desse dinheiro para comprar remédio, para sustentar famílias. Mas isso de verdade não me parece ser a pauta de vocês. O que nós temos aqui é uma pauta política, que está sendo debatida à revelia, para ganhar uma narrativa para a direita ou extrema-direita. E é muito importante dizer que nesse debate vocês ferem até não só ideologias, tá? Não é questão só de ideologias, mas ferem mesmo direitos, né, de pessoas com acusações que são feitas aqui, levantadas sem o menor pudor. E é impressionante como as coisas são colocadas aqui, porque de fato são as pessoas mais transparentes, os vereadores mais combativos contra a corrupção. Nós temos uma CPI que foi levantada nessa casa que vocês ainda não assinaram. E ainda questiono por que ainda não fizeram isso. Estão combatendo a corrupção? Ou até a segunda página, quando isso interfere de alguma forma no dia a dia de vocês aqui? Se é para combater a corrupção, se é sobre os fatos, se é sobre a verba pública, vamos lá, assinem a CPI, por que não assinaram ainda? Isso compete ao trabalho de vocês, ou essa parte vocês esqueceram? É sobre o trabalho de vocês, fiscalizar. Por que nós não estamos assinando a CPI para investigar o Instituto Municipal de Turismo? Bastante seletiva, né? Essa justiça de vocês. Mas longe disso, então, e voltando aqui à questão do tema debatido pela moção... Tem a parte, vereador Guilherme Kilter, vereadora delegada Tatiana. Sim, logo após. Vou, então, falar sobre essa questão da ministra, e acho que vocês vão ter mais coisas para poder falar. Mas a ministra Gleisi Hoffmann, na fala do dia 30 de maio, ela afirmou, abre aspas, foi o governo Bolsonaro que abriu a porta para o ladrão, fecha aspas. E não se trata realmente de uma retórica, né? Trata-se também de uma constatação de uma realidade expressa por auditorias da CGU, da TCU e da Auditoria Geral do INSS. Isso também é importante constatar. Segundo a CGU, vereador Kilter, os valores do descontos associativos indevidos saltaram de 536 milhões em 2021 para 1,3 bilhão em 2023, com a projeção de 2,6 bilhões em 2024. E as investigações revelaram também que 97,6% dos beneficiários não autorizaram esses descontos, que evidencia, logicamente, o caráter fraudulento do sistema montado, principalmente entre 2020 e 2022. E aqui, rapidamente, vereador Indiara, devo dizer que a senhora citou a presidenta Dilma, ela, em 12 de maio de 2016, ela foi afastada, né? Justamente por conta da investigação que foi aberta, que culminou, então, no impeachment, que, na verdade, é o golpe, em 31 de agosto, que foi quando, então, Temer realmente virou presidente, mas ele já estava como presidente interino em 2016, desde essa data de maio. E, diferentemente do que diz ali a moção,
o que foi colocado no texto que vocês estão trazendo aqui, o governo federal ele não foi e não está sendo omisso. Vale dizer que desde 2023 já está sendo tomadas medidas concretas, né? Já estão sendo tomadas medidas concretas. Então, algumas que seria do governo federal suspendeu-se um repasse de mais de 400 entidades suspeitas, bloqueou novos acordos até a regulamentação mais segura, criou um sistema de dupla validação e de rastreabilidade, montou a força-tarefa, né, com o INSS, junto com o INSS, CGU, AGU e Polícia Federal. E já atendeu mais de 2 milhões de pedidos de cancelamento de descontos indevidos. Então, são números também, vereador, que eu tenho aqui, a gente pode apresentar, e aí a gente cai por terra, né, com esse debate de que não está fazendo nada, está sendo omisso. Na realidade, não está. Não está. E acho que até é meio que desonestidade intelectual mesmo chamar, né, o que vem fazendo o governo federal de omissão, porque não é realidade. E aí dizer que, quando a gente fala de uma situação que vem por anos, se estendendo há anos, vereador Kilter, a gente pode estar falando, sim, de governo de direita, de esquerda ou de ultradireita, tanto faz. A verdade é que quem fez, quem está envolvido, tem que ser punido, independente desse jogo ideológico, independente de como as coisas estão postas. E acho que é nisso que a gente deveria, então, como políticos, né, como pessoas que pensam na população, nos ater. Devíamos nos atermos a isso. Mas aí vale mais vir aqui fazer um show de especulação, falar o direita, o Lula. Vamos falar, e o Bolsonaro? E esse período do governo Bolsonaro? Também estão nas provas. Também está dito que também houve situação dentro desse período. Mas o jogo político é mais interessante, não é mesmo? É mais interessante até mesmo do que as vidas do INSS que os senhores estão aqui dizendo que estão defendendo. Ou o jogo contra a corrupção que os senhores estão falando, quando na própria atitude já mostram que não. Não assinam a fiscalização dentro do próprio município porque acham que não se refere à verba pública, não afeta a vida de curitibanos. Sim, afeta. Sim, se refere. E por que essa não? Porque não há um debate entre direita e esquerda? Que importante isso, né? Então não é sobre os fatos, é sobre a ideologia política. E aí nós temos uma grande preocupação. Eu realmente tenho assistido tudo isso que acontece no governo federal, na questão do INSS, com muita preocupação. Porque, de fato, né, a gente tem mesmo que se atentar que isso prejudica muito a vida de muita gente. Então, independente de direita ou esquerda, tem que ser feita a investigação, quem estiver envolvido tem que ser punido, mas fato é, nós temos dados e informações que também, que principalmente no governo do, então, Jair Bolsonaro, as provas são bastante concretas. 2016, como disse a vereadora Indiana, foi um ano de bastante indecisão, mas que, de toda forma, né, nós tivemos aí um presidente interino, que depois, então, se tornou presidente, chamado Temer, e que ficou, né, por bastante tempo ali, como presidente desse país, infelizmente, na minha opinião. Mas é isso. Eu acho que devo dizer também que existem tentativas aqui de criminalizar organizações sérias. É lamentável bastante isso. Entidades que têm uma longa história de luta pelos direitos dos trabalhadores, aposentados também, e que, de fato, eu aqui não vou ficar colocando minha mão no fogo por nada nem por ninguém, mas vou aguardar, sim, que toda a investigação seja feita e que qualquer comprovação de má-fé, de desrespeito, deve realmente ser punido. E, aliás, nos termos da lei, né? Não vou ficar aqui bancando a vereadora federal, nem tampouco a vereadora que quer, né, ser a mais justa dentre os injustos. Porque é fato, né? Nós, vereadores, temos a obrigação institucional de buscar a verdade, defender o interesse público e não nos escondermos atrás de emoções quando, por outro lado, há um silêncio absoluto sobre os problemas daqui. E nós temos. Não há como ignorar. Nós temos problemas daqui também. E aí, então, eu acredito muito que quando a gente vai pensando no que a gente tem que trabalhar e fazer, é isso, temos que vir aqui sim, temos que subir a essa tribuna e cobrar que seja feita toda a investigação,
pedir que tudo isso seja feito, como disse a vereadora Indiara, com justiça, respeito, transparência, porque os cidadãos curitibanos estão sendo afetados. Mas isso vale para essa casa também. Justiça, respeito, transparência, e nós temos ainda em aberto um pedido de CPI para investigarmos ali o Instituto de Turismo Municipal. E vou passar a parte que a vereadora já logo em seguida, vereadora, só para finalizar aqui a minha fala, a gente quando tenta se aproximar, né, de buscar a verdade, a gente para e escuta tudo que está todo mundo dizendo. Daí, se a gente for ver como os discursos, né, da direita é sempre o mesmo, repetitivo, até para que se faça, né, se crie uma narrativa, a gente vê o quanto isso é chato. É chato no sentido de que não traz nenhum teor real, não traz informações que são realmente precisas, e tampouco falam sobre o que realmente pode, né, fazer um vereador, uma vereadora, para que realmente a gente consiga essa independência, essa autonomia, para a gente fazer a ação com respeito, justiça, transparência, sem nem mesmo pensar que a gente, para fazer isso, tem que começar fazendo aqui em casa também. Vamos assinar a CPI, vereadores e vereadoras? Ainda está em aberto. E vai ficar o ano inteiro, se precisar. Mas ainda está aberto, porque cada vez que vocês subirem aqui para falar de corrupção, eu vou perguntar quando é que vocês vão fazer o trabalho de vocês e assinar a CPI para a gente investigar o Instituto de Turismo do município, que também se refere à verba pública, que também se refere à responsabilidade nossa enquanto vereadores e vereadoras, mas principalmente também se refere à vida dos curitibanos e curitibanas que vocês estão defendendo o tempo todo aqui. Está aberto. Nós estamos colhendo assinatura. Precisamos logo fazer a investigação e sabermos se está tudo bem ou não com o Instituto de Turismo do município. Vou passar aqui uma parte ao vereador Guilherme Kilter, e que já saiba logo, vereador, que se dependendo da fala, eu nem vou responder. Obrigado, vereadora. Sobre a questão da Glaze e o INSS, acho que já falei bastante. Quero responder alguns apontamentos feitos pela senhora agora nesse segundo momento. É muito lamentável e triste ouvir você dizer que esse debate sobre o INSS é uma questão de narrativas, que é chato, um jogar para o outro. Chato, vereadora, é ver idosos tendo 40, 50 reais contados da sua folha de pagamento todos os meses. Chato é eu receber aqui um senhor aposentado, semana retrasada, que veio mostrar sua folha do INSS, desde 2019 sendo descontado 40 reais por empréstimo consignado não autorizado, que falsificaram a assinatura dele, e quando ele foi cancelar no INSS, não permitiram. Falaram que tem que entrar na justiça. Agora a gente está orientando ele até hoje, registrar a BO, entrar na justiça, porque simplesmente não funcionam os mecanismos desse governo. É lamentável, é chato, senhora vereadora, a gente ter esses idosos nessa situação e a suposta assistência que o governo presta é uma investigação que é obrigação da Polícia Federal que tem feito. Mas até agora ninguém foi preso, até agora ninguém foi condenado, até agora nenhum desses senhores, nenhum desses aposentados foi restituído. E agora o que o governo está mandando fazer, eles irem até o correio, já não basta ter que ir até a delegacia, fazer BO e precisar de um advogado para entrar na justiça. Agora eles ainda precisam ir no correio para falar se eles autorizaram ou não. Ora, tenha paciência, vereadora, sinceramente. Isso não me parece nenhuma atitude séria do governo, isso me parece sim omissão. É enrolar, é empurrar com a barriga, é jogar para frente. E até agora não fala de onde vai sair esse dinheiro, de onde vão ser pagos. Ninguém do governo Lula falou de onde vai sair isso. De qual pasta, de qual ministério, de qual parte do orçamento. Vai ser uma emenda parlamentar que vai ser destinada? Qual que vai ser a fonte desse recurso? Não falaram também que vão restituir os valores roubados e vão devolver. Então não se explicou. Segundo ponto, sobre essa questão da CPI. Você pode ser mais breve, porque eu tenho realmente passado claro, a parte para mais tudo bem, duas ainda pessoas. vai prorrogar, né, mais 10 minutos. Mas sobre essa questão da CPI. Eu não vou assinar a CPI para dar palanque político para o PT, vereadora. Quando tiver uma denúncia séria, conte com a minha assinatura. Essa denúncia é completamente política. Por quê? O servidor já foi exonerado, a lei de nomeações foi completamente cumprida, está sendo feito novas apurações para aumentar o rigor da lei. Ou seja, toda a legislação foi cumprida e nós fomos os primeiros a apurar isso. Quando estava aqui o debate nessa casa sobre a CPI, eu estava ali ligando... Esse já é o segundo tempo. O senhor vai finalizar? Tá bom, vou finalizar. Resumindo, a CPI que deve ser assinada é a da Câmara Federal, porque sim, pessoas não foram presas, a situação não foi resolvida e o valor não foi restituído. A CPI que a senhora exige aqui nessa casa é só para dar palanque político para a oposição,
haja vista que só a oposição assinou até agora. Obrigado. Tá bem. Eu já falei isso para a vereadora Indiara e repito para o senhor também. Se o senhor acha que é uma questão de dar palanque político, faça o senhor o pedido. Faça o senhor o pedido e eu vou assinar, porque não se trata disso. Agora, se o senhor acha que não tem motivos para, então vamos saber se não tem realmente, ou o senhor tem receio. Eu não sou da área investigativa, mas outro dia conversando até mesmo com a vereadora Tatiana, e perguntei como que se dá uma investigação. Tem vários caminhos, processos e procedimentos a ser obedecidos. Isso eu entendi. Aí, isso responde, talvez, todas as perguntas que o senhor fez, mas que também eu, vereador, como disse logo de início, também quero que tudo se resolva. Isso é muito importante. O que eu não vou ficar fazendo aqui é ficar falando, porque o PT, ou Bolsonaro. Vamos, então, aguardar, porque realmente, assim, o que me importa disso tudo é que todos sejam penalizados. Agora, quem tem que ser restituído, que seja restituído também. Né? Isso é um assunto muito grande, muito longo, mas com toda certeza o governo federal tem feito a sua parte, e acho que isso o senhor não pode negar. Mas toda vez que o senhor faz essa negação, o senhor está deixando de contar um lado da verdade da história. E é isso que me preocupa. E aí nós temos um lado no debate, que é o debate político mesmo acontecendo, né? Agora, quanto à CPI daqui, de fato, se não há nada a investigar, por que nós estamos temendo tanto abrir uma CPI? Eu retiro o meu, o senhor coloca o seu. Damos o palco, que o senhor diz que é um palco, para o senhor fazer o pedido de CPI, ou a vereadora Indiara, eu já falei isso antes. Não é esse o motivo. Não é o palco que eu quero saber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, vereador Kilton, não tem nada a mais. Tem nada demais. Mas e se não estiver? A investigação serve para isso, não é isso? É para isso que se investiga. Para saber se está tudo bem, se não está, e se não estiver, quais são os caminhos que nós temos que investigar. É uma investigação. É um pedido de investigação. E se o senhor acha que é dar palco político, de novo, repito, eu retiro. Abra, então. Nós vamos assinar do mesmo jeito. Mas não é esse o caso, não é? Vou passar aqui rapidamente a vereadora Wanda. Peço desculpas à vereadora Tatiana. Só tem 2 minutos. Podemos ser breve, por gentileza, vereadora? A vereadora Wanda saiu também. Por favor, vereadora. Vereadora, a parte é meu, então? Bem rapidamente, é isso? Sim, por gentileza. Tá. Vereadora, só para lhe responder. Por que eu não assinei a CPI que a senhora propôs junto com outros seus colegas, suas colegas, tá? Primeiro, porque uma investigação policial é muito similar a uma CPI, como eu já lhe falei pessoalmente. Verdade. E quando você abre uma investigação, você deve ter algo para investigar, o objeto. Qual seria o objeto aqui? Olha só, a contratação do prefeito, e aqui defendo Eduardo Pimentel, não por ele estar fazendo um bom trabalho, não é por isso. Sobre esse caso em específico, eu fui atrás, antes mesmo da senhora propor, e depois quando a senhora veio conversar comigo. Houve uma fraude da pessoa que assinou de próprio punho uma declaração que não tinha nada contra ela e que não tinha sido condenada. Ok? Houve uma declaração. Crime de falsidade ideológica. Quem deve investigar? Polícia Civil. A Polícia Civil deve investigar, não é essa casa. Eu acho que, na verdade... Segundo, só para finalizar, a senhora pediu porque eu não assinei, estou lhe respondendo porque não assinei. Peço essa parte só para isso, tá? Não vou falar o resto, que não é esse objeto. Segundo, ele foi condenado em Antonina. Os cartórios da capital não identificaram essa condenação em Curitiba, porque o cargo era em Curitiba, a obrigação deles é verificar em Curitiba. E terceiro e principal, o prefeito exonerou essa pessoa imediatamente quando tomou ciência. O que a senhora vai investigar na CPI? Tudo que tem já foi feito, o objeto já foi almejado. Quem deve investigar agora é a Polícia Civil sobre a falsidade ideológica. Por isso não assinei. Então não generalize. Pedir desculpa, vereadora. A CPI do INSS com essa CPI que a senhora propõe aqui. Eu vou pedir licença que o tempo está fraudes. Acabando, vereadora, só para responder a senhora. Na verdade, os fatos são muito maiores. Prefeito, os fatos são muito maiores. A palavra com o orador da tribuna. Obrigado pela parte. Agradeço, só pelo tempo mesmo, vereadora. Eu gostaria até de ouvi-la mais tempo, mas, assim, de fato, não se trata só disso, né? Se a senhora quiser, então, narrar todos os... A senhora trouxe isso, né? Falou por 15 palavra, minutos, mas eu não posso... Tatiana. A senhora usou meu nome, mas eu não posso responder. Usou várias vezes meu nome, só pela questão do tempo, que eu gostaria de finalizar, porque o tempo está acabando mesmo. Faz sentido, a senhora fala em narrativa. Delegada Tatiana, vereadora, a palavra está com a oradora, para que nós não precisamos prorrogar o tempo dela. Peço atenção. Quando o vereador interrompe ou aparta, o vereador que está com o direito da palavra, nós temos que entender. Então, com a palavra, mais 30 segundos. Obrigada.
Pois, só pela questão do tempo mesmo, vereador, que acabou ali, e de fato, assim, os fatos são muito maiores do que esse, né? A senhora está falando da questão do presidente que foi exonerado, mas nós temos outros assuntos também, que são importantes também em relação a isso. Mas, de toda forma, assim, a CPI serve para a investigação, e a senhora, mais do que eu, sabe disso, né? De toda forma, não se trata só disso. Não dá para minimizar sempre os assuntos. Vamos lá, então, só para fechar então a minha fala, a gente gostaria muito que essa situação da CPI se resolvesse quanto antes, para que então os aposentados possam ter, né, a justiça feita, mas também devemos lembrar, nós temos aí todo um assunto também no governo Bolsonaro para ser debatido aqui nessa casa. Mas um lado só sendo debatido é bastante unilateral a forma como vocês fazem isso. Isso é só um discurso político, nada mais. Obrigado, vereadora. Está encerrada a discussão. Vamos passar à votação. Não temos encaminhamento, então, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levantem a mão. Aprovado com 4 votos contrários. Aprovado o requerimento.